Pronto. Bom dia, meninas. Hoje nessa aula vamos dar continuidade em ângulos. Vamos ver os ângulos adjacentes, certo? Primeiro, o que são ângulos adjacentes? Vamos observar esta figura aqui. Essa figura aqui você tá vendo aí, ó. O vértice é O. Aqui nós temos uma semirreta, O, a semirreta azul, OB, a semirreta verde, OC, a semirreta vermelha. Nós temos aqui dois pontos, ó, o ponto P e o ponto Q. O que é que tá significando? O que é que significa isso aqui? Significa o quê? Que este ponto aqui é um ponto interno, ó, o ponto que está dentro, ponto interno. Se eu perguntasse A, O, B, quem são os pontos internos de A, O, B? O ponto P. Lembra que ponto a gente bota a letra maiúscula. A, O, B, o ponto interno é P. B, O, C, o ponto interno é Q. Então, esse ponto não é igual a este. Então, aqui está dizendo aqui, OB é o lado comum dos ângulos AOB e BOC. Então, esse ângulo aqui, OC, esse ângulo, essa semirreta verde, ele pertence tanto a este ângulo quanto a este ângulo. Então, se eu perguntasse assim, ó, então é como se fosse a interseção. Ela pertence tanto para cá, tanto para cá. Então, se eu A, O, B, B, O, C. Quem é a interseção? O, B. Aí, se eu perguntasse quem são os pontos? A, O, B, o ponto é P. B, O, C, o ponto é Q. Então, o ponto P é um ponto interno do ângulo AOB. O ponto Q é o ponto interno do ângulo BOC. Mas não é ponto interno do AOB. Esse não é desse, nem esse não é desse. Os ângulos AOB e BOC não têm pontos internos em comum. Esse é desse e esse é desse. Então, os pontos não são os mesmos. Dizemos que os ângulos BOC, AOB são adjacentes. Então, o que são ângulos adjacentes? Dois ângulos, um ângulo, outro ângulo, são adjacentes quando tem em comum o vértice, né, que é o vértice, e um dos lados, que é aqui, ó, esse lado. É tanto desse quanto desse. Mas não tem pontos internos em comum. Então, esse aqui um ponto é P e esse aqui é o ponto Q. Repetindo, dois ângulos, aqui um ângulo e aqui o outro ângulo, eles são adjacentes quando tem em comum o vértice e umas das semirretas, quer dizer, uma semirreta, tanto pertence a um quanto a outro, mas não tem os pontos internos, esses aqui, ó. Eles não são pontos internos em comum. Pronto. Então, adjacente, lembrando, tem um dos lados comum, é como se fosse a interseção, mas os pontos internos não são. Então, esses são os adjacentes. Tem um dos lados comum, mas os pontos internos não são comuns. Agora vamos ver o que são bissetriz de um ângulo. A bissetriz do ângulo, ó, tá aqui, ó. AOB. Formou este ângulo. AOB. Aí se eu disser assim, ó. Você viu que eu passei? Tem a amarela, tem a verde. Tem um azulzinho aqui no meio. Essa azulzinha. Aí se eu botei um ponto. Botei um ponto qualquer aqui. Botei o B. Podia ser qualquer ponto, né? Botei o A aqui. Eu faço essa ligação. Então, essa ligação aqui está mostrando aqui que eu dividi o ângulo em duas partes. Tá? Aqui tá dizendo, ó. Tomando o ponto A. Aí passou, ó. O, cadê? OA, OA. Tá aqui, ó. OA. E aqui, OB. Você fazendo esse encontro aqui, você tá mostrando que você dividiu o ângulo ao meio. Quando você divide esse ângulo ao meio, você vai fazer um complemento. Você dividiu o ângulo em duas partes. Então, a bissetriz é exatamente isso, quando você divide o ângulo em duas partes. Aí, as duas partes iguais, duas partes congruentes. Então, se fosse um ângulo de 40 graus, ia ser 20, 20. Neste caso aqui, é um ângulo de 60 graus. Aqui tirei um ângulo de 60 graus. Formou um ângulo de 30 e outro de 30. Então, são ângulos congruentes. Então, bissetriz é quando você divide, você faz uma bissetriz, você faz uma semirreta interna no ângulo e você divide
ele em duas partes iguais. Então, você divide em dois ângulos congruentes. Quando fala ângulos congruentes, é isso. Ângulos iguais. Então, a bissetriz é essa daqui, ó. OC. Então, aqui você dividiu em dois ângulos de 30 graus. Pode. Aqui eu já mostrei para vocês, aqui tá mostrando para vocês, retas perpendiculares. Eu já expliquei a vocês que são retas perpendiculares. São duas retas. Essas duas retas, elas vão cruzar e vão formar ângulos de 90 graus. Lembra das retas perpendiculares? Então, vamos lá, eu botei aqui o desenho, ó. Aqui, ó, são duas retas. Tem a reta azul, uma na horizontal, e a reta verde, uma na vertical. Essas estão formando ângulos de 90 graus, ó. 90 graus, certinho. Então, tem aqui, ó, reta S, a reta R. Então, na reta R tem AOC. Na reta S tem BOD. Tem um ponto em comum, certo? Cruzou, tem um ponto em comum. Que é o ponto comum? O. Então, aqui está dizendo, ó, né, aqui nesse exercício. Na figura ao lado, as retas determine 4 ângulos com lado em cada uma. A, O, B, B, O, C. Vocês vão olhar, ó. Esse ângulo, que ângulos são esses? Vai ser ângulos adjacentes, não é isso? Ângulos adjacentes. Esse ângulo com esse forma um ângulo adjacente, esse com esse outro adjacente. Olha, duas retas que determinam ângulos adjacentes de medidas iguais são retas perpendiculares. Então, medidas iguais. Se fosse formasse um de 30 e um de 60, aí eles não são adjacentes, né? Não seria. Poderia ser adjacente, mas não são perpendiculares. Para ser perpendicular, tem que ser medidas iguais, certo? Então, aqui, ó, 4 ângulos, todos os 4 têm 90 graus. Aqui é um participe da página 88, que a página 88 vocês vão fazer, que é do assunto de bissetriz e de ângulos adjacentes. Bom exercício.